A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Isabel Lessa com o tema A Fé, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. O nosso estudo dessa noite será sobre a fé. E nós já iniciamos fazendo um questionamento a todos, para que possam refletir o que é ter fé. E foi justamente o que uma criança, uma garotinha, pergunta ao pai. Quem nos relata é Chico Xavier, através do Espírito Valério, e nos diz que quando essa garotinha pergunta ao pai o que era ter fé, o pai ficou pensativo, porque como que ele iria explicar para a filha tão pequena o que é ter fé? Ele então teve uma ideia. Na casa deles tinha um porão. Ele chamou a menina, desceu ao porão com a luz apagada. A menina só ouvia a voz do pai. E o pai lhe pergunta: "Você me ouve, minha filha?" E ela responde: "Ouço, papai." "Você está me enxergando, minha filha?" "Não, papai." "Então, mesmo sem enxergar, se jogue que eu te seguro aqui." A menina, sem pensar duas vezes, confiando no pai, se jogou. E o pai a segurou. Ele acendeu então a luz e lhe disse: "Você vê, minha filha, isto é ter fé. É saber que na hora mais difícil, na hora da escuridão, nos lançamos no nada e é Deus que vai nos segurar." Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, fé é sinônimo de confiança. E a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. E por isso mesmo faculta a paciência que sabe esperar. Todos aqueles que já conseguem ter essa fé, essa confiança, eles passam a ser pessoas mais calmas, mais tranquilas e acabam sendo pessoas mais pacientes. Porque nós somos, na maioria das vezes, ansiosos. Nós queremos que as provas, que os desafios sejam resolvidos no nosso tempo. E nós esquecemos que não existe somente o eu, não existe somente o nosso tempo. Existe também o tempo do outro. E mais ainda, que existe o tempo de Deus. Então, todo aquele que já consegue ter essa fé, uma fé que não vacila, uma fé que não duvida, ele passa a ser uma pessoa mais forte. Por quê? A dúvida, ela divide as nossas forças. Se nós duvidamos, nós nos sentimos fracos. E por isso mesmo, diante de toda e qualquer situação, de toda e qualquer prova, de todo e qualquer desafio, nós sabemos que são situações que vão nos atingir, que vão exigir de nós a paciência, a tolerância, a perseverança. Mas se nós aliarmos tudo isso à fé, à confiança em Deus, em saber que nós não estamos aqui sozinhos, nós vamos conseguir resolver as nossas questões da melhor maneira possível e no tempo em que for possível que seja resolvido essas situações. Se nós analisarmos, muitas vezes nós vemos várias pessoas que têm uma fé que não vacila, uma fé forte, uma fé robusta. Parece mesmo que ela tem essa fé de um modo inato, que basta uma centelha para que possa desenvolvê-la.
E realmente existe isso. Então, o que acontece com essas pessoas? Essa facilidade delas assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso, porque elas já trabalharam a fé dentro delas. Elas já aceitaram as verdades espirituais e já procuram colocá-las em prática. Assim como essas pessoas já possuem essa fé, todos nós temos condições de possuí-la. Basta que nós tenhamos a boa vontade para estudar, para realmente assimilar as verdades espirituais, as verdades morais. A fé também é mãe da esperança e da caridade. A esperança de um amanhã diferente para todos nós, a esperança para aguardar a realização de tudo que Jesus nos trouxe para poder alcançar uma vida mais leve. A esperança que nos dá calma para alcançar os nossos objetivos, porque todos nós somos destinados à perfeição relativa. E a fé também é mãe da caridade. Por quê? Jesus já nos diz que para ser proveitosa, a fé ela tem de ser ativa. Ela não deve entorpecer-se, porque a fé sem obras, ela é morta. E tudo na nossa vida, há um tempo da gente plantar e há um tempo da gente colher. Chico Xavier nos diz, falando sobre a fé, que cada boa ação que nós praticamos é uma luz que nós acendemos em torno dos nossos próprios passos. Então, se eu já consigo ter essa fé ativa, eu estou acendendo luzes no meu caminho. Estamos acendendo luzes no nosso caminho. E aí nós nos perguntamos, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? No nosso dia a dia, quando nós estamos diante de situações que a ciência não nos dá respostas, que mesmo tendo recurso material, nós não temos respostas, naqueles momentos em que nada consegue solucionar a situação que nós estamos vivendo, a prova que nós estamos vivendo, tanto nós como aqueles que estão próximos de nós. Se nós não tivermos fé, onde que nós vamos buscar ajuda? Onde que nós vamos nos sentir fortalecidos? Onde que nós vamos ter a esperança de que tudo pode ser mudado? De que de uma hora para outra nós vamos ter uma solução? Então, justamente fica esse questionamento. Se nós não tivermos a fé, ao que nós vamos nos agarrar para nos sustentar nos nossos momentos de tristeza, de dificuldade, de provações e de desafios? E quando a nossa fé é provada? Para exemplificar, então, nós vamos ver a passagem descrita por Mateus no capítulo 14, versículo 22 a 36, onde nos relata quando Jesus caminha sobre as águas. E esse episódio aconteceu logo após Jesus ter saciado a fome da multidão que o acompanhava, naquele episódio em que ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Logo após ele ter dispensado a multidão, os apóstolos então entraram no barco e foram mar adentro, enquanto Jesus permaneceu à margem, subiu ao monte, foi a orar a sós, como ele fazia.
E quando o barco já estava mais adiante no meio do mar, ele começa a ser açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. E eles então começam a ficar desesperados, começou a formar-se uma tempestade. Quando Jesus percebe, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre as águas. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus o chama: vem, Pedro. Então Pedro, confiando em Jesus, desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, a partir do momento que ele começa a caminhar, que ele tira os olhos de Jesus, que ele começa a sentir a violência do vento, da tempestade, ele sente medo, ele duvida e começa a afundar. E então ele grita: salva-me, Senhor. E Jesus estende-lhe a mão e o segura. Depois Jesus lhe diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, naquele momento, enquanto Pedro confiou em Jesus, ele conseguiu caminhar sobre as águas. No momento em que ele duvida, ele começa a afundar. E como que nós, trazendo esse exemplo para a nossa vida, vamos colocar essa lição em nossas vidas? Até que ponto nós estamos realmente confiando em Jesus, confiando em Deus, ou nós estamos duvidando e estamos deixando que a dúvida, que a tempestade, que nada mais representa para nós do que os nossos problemas, sejam maiores do que a nossa fé? Porque é a confiança em Deus que vai nos garantir que tudo ficará por menos. Porque nenhum de nós, ninguém, consegue prever as soluções que Deus vai nos encaminhar. Porque cada dia que nasce é um dia de grandes possibilidades. Hoje mesmo, quando a gente está ouvindo essa palestra, às vezes nós vamos dormir, estamos com algum questionamento, estamos com algum problema, e ao despertarmos nós temos a solução. Às vezes daqui uma semana, daqui um mês, basta que nós tenhamos essa confiança em Deus, porque a gente não sabe quais as soluções que Deus está nos encaminhando. Então, o que nós devemos fazer? Fazer o contrário de Pedro, é focar em Deus, focar em Jesus, para que os problemas não sejam maiores do que nós, para que nós não sejamos abatidos pela dúvida e comecemos a afundar, a cair, a nos desesperar. A verdadeira fé se alia à humildade. E ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Jesus nos traz o exemplo da humildade. Jesus, ele não condenava ninguém. Jesus não tinha nenhuma forma de preconceito. Ele sempre nos trouxe o ensinamento de que ele veio para servir e não para ser servido. Até que ponto nós estamos conseguindo, então, sermos humildes, termos essa fé, trabalhar a nossa humildade? Até que ponto nós estamos olhando para o nosso irmão e mesmo sabendo que ele tem vícios físicos ou morais que nós não temos, nós não estamos pensando que somos melhores do que ele. Nós estamos, sim, fazendo melhores escolhas, mas nós não somos melhor do que ninguém. E a vida é tão interessante que ela nos coloca em determinadas situações, que às vezes aquele que nós menos esperamos, no momento de dificuldade, é o primeiro que nos estende a mão.
É aquele velho ditado popular, né? De onde não se espera é que vem. E como que nós podemos também exercitar a nossa fé? É reconhecer o nosso papel no mundo. O que eu estou fazendo com os meus talentos, com meus dons, para que eu possa auxiliar a mudança das pessoas, para que eu possa melhorar o meio em que eu estou inserido. É procurar ser grato, é procurar dialogar com Deus, é procurar estar agindo no bem. E relembrando também o primeiro mandamento que Jesus nos traz, onde ele nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas. É nós entendermos que é Deus que está no comando, que tudo provém dele e que nós não temos controle das situações que possam surgir para nós ou para os outros. Então é amar o nosso filho, amar a nossa filha, mas amar a Deus acima do meu filho e da minha filha. É amar o meu marido, a minha esposa, o meu trabalho, a minha casa, mas sempre amar a Deus acima de todas as coisas. Porque nós não temos o controle de nada. E por mais que hoje nós possamos fazer algum plano na nossa vida, esse plano só vai se realizar se tiver a permissão de Deus. Então, nós devemos ter a confiança e procurar desenvolver e trabalhar sempre da melhor maneira a nossa fé, a nossa humildade, a nossa perseverança. E procurar fazer tudo isso com alegria. Procurar saber valorizar cada dia, valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Porque todos nós teremos dias difíceis, mas isso não tem nada a ver com alegria. É que muitas vezes fomos acostumados a acreditar que os fatos exteriores é que determinam o nosso estado interior. E a alegria é um cultivo que, se nós plantarmos e cultivarmos, todos nós iremos colher. Então, que possamos ficar com essa mensagem nos nossos corações. É ter a alegria de viver, a alegria de saber agradecer a Deus por tudo e sempre confiando, tendo fé, entregando nas mãos dele os nossos dias, porque ele só vai permitir que aconteça nas nossas vidas o que for o melhor para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja hoje e sempre. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.